falar sobre teatro infantil com quem realmente entende do assunto, com quem eu posso dizer que dedica bastante tempo da sua vida, dedica toda a sua experiência ao assunto. Por favor, eu quero que você se apresente, diga para as pessoas que estão assistindo quem é Dibi Carneiro. Oi gente, eu sou Dibi Carneiro Neto, jornalista de formação. Fui entrando por essa área de cultura e de repente fui parar na cobertura de teatro infantil em 1990, quando eu estava na Vejinha. De lá para cá acompanho em São Paulo, todo fim de semana, as produções. Nisso eu virei autor de peças de teatro também, mas não para crianças, para adultos. Então tenho uma carreira paralela de dramaturgo. Fiquei no Estadão durante 20 anos. E agora estou solto na vida e resolvi criar esse site chamado Pecinha é a Vovozinha para falar de teatro infantil de um jeito mais organizado para as pessoas, com todo o material que eu recolhi durante todos esses anos cobrindo para a imprensa. Então eu tenho bastante material e resolvi que era legal ter um lugar para ele, para as pessoas terem acesso. E é importante ter memória do teatro, né? Eu acho que esse material que eu acumulei durante tanto tempo pode ajudar, né? Apesar de ser uma cobertura muito específica em São Paulo, mas eu estou tentando abrir, o site está dando algumas dicas pelo Brasil também, de coisas em cartaz. Primeira pergunta para você é, na sua opinião, o que é teatro infantil? É um teatro feito para crianças. Existe também uma turma aí que acha que teatro infantil não é o termo mais adequado, mas porque teatro infantil seria um teatro feito por crianças. Crianças no palco fazendo teatro. Mas eu não ligo muito para essas bobagens, porque eu acho que o termo foi muito usado, não tem o menor problema. Eu alterno atualmente para agradar todo mundo. De vez em quando eu falo teatro para crianças, de vez em quando eu falo teatro infantil, teatro infanto-juvenil. É um teatro muito difícil de ser feito, porque o público para o qual ele é destinado é muito exigente. Criança é muito mais exigente do que adulto. Criança sabe ser cruel ao extremo na hora que precisa. Criança sabe ser sincera o tempo inteiro. Então, assim, começa a não agradar. Você já percebe que a criança já se interessa pela peça. Então, você não pode esquecer nunca da responsabilidade de que você está mostrando coisas, muitas vezes pela primeira vez, e temas que estão entrando na cabecinha daquela criança pela primeira vez, e tem que ser tudo muito delicado e ao mesmo tempo muito verdadeiro. Tem que ter uma dramaturgia muito bem pensada, um autor, um diretor que pensa em tudo, na cenografia. É uma encrenca teatro infantil. Então, do título do seu site, que foi título de livro também, que é como uma resposta a quem fala de vamos assistir uma pecinha, vamos assistir um teatrinho, e pegando esse gancho que você falou de que é toda uma pesquisa para fazer teatro para criança. Nós entrevistamos recentemente o Henrique Sitchin, né, da Ciatrux, e ele disse uma frase que eu perguntei como ele se sentia em relação a isso, né, que eu acho que cabe aqui também. Fazer teatro é menos que fazer televisão, fazer teatro infantil é menos que fazer teatro, e fazer teatro para bonecos é menos ainda que teatro infantil, né? E há realmente uma discriminação não só do público, mas como até dentro da classe artística mesmo. Tem atores que tratam teatro infantil como um trampolim para teatro adulto e etc. Eu queria saber o que você pensa a respeito dessa discriminação com o teatro infantil, por que ele é tão banalizado? Você falou tudo, assim, não pode ser considerado menos de forma nenhuma, porque não é menos, é uma arte maior feita para menores. Eu até já usei essa expressão em alguns textos. Hoje em dia a gente tem grupos que só fazem teatro para crianças há anos, conseguem uma continuidade de trabalho, erram um pouquinho aqui, depois acertam no próximo, vão criando um repertório
E eles não migram para o teatro adulto. Existe para aquilo. É especializado. Eles vivem disso, eles viajam o Brasil, eles correm atrás de editais, eles conseguem apoio. Tem que avançar agora cada vez mais, não tem mais tema proibido. Por exemplo, eu acabei de ver uma peça Menina com Menina no teatro infantil. A princesa está prometida para o príncipe, ela vai experimentar o vestido na costureira e se apaixona pela costureira. Mas o espetáculo é muito bem feito, com delicadeza, sem agressividade, não é uma militância que vai assustar ninguém. Basta tratar com responsabilidade e entendendo que isso é arte. Teatro tem uma estética toda envolvida, não é uma brincadeira que você vai jogar qualquer coisa lá no palco. Você é um crítico de teatro infantil. Você vai assistir aos espetáculos e depois tecer um texto sobre o que assistiu, né? Como é escrever sobre um espetáculo estando de fora? Você dá a tua opinião pessoal, você vai buscando uma parte técnica também para falar a respeito. Como é analisar criticamente um espetáculo infantil? A minha formação é de jornalista. Eu não fiz estudo acadêmico de teatro. Então, o que acontece com a minha carreira de crítico é totalmente empírico, assim, de tanto ver espetáculos. Para cobrir para os jornais e revistas onde eu trabalhei, eu fui criando uma bagagem que é comparativa. As pessoas são envolvidas emocionalmente com o que elas fazem e não pode chegar um cara lá e ser irresponsável a ponto de, em 5 linhas, destruir meses de trabalho, de sonho, de expectativa daquele grupo. Então eu procuro, justamente porque eu tenho essa limitação de não ser um acadêmico que fico discorrendo horas sobre teoria de teatro, eu tenho essa preocupação em ser delicado nas minhas críticas, em tentar ser construtivo no que eu digo, mesmo quando eu não gosto, para ter esse respeito com quem está fazendo as coisas. Depois de anos nisso, é óbvio que eu já conheço muita gente de teatro, que eu sou amigo de muitas pessoas de teatro, isso transparece nas críticas, não adianta. O crítico é um ser humano que tem seus problemas, suas preferências, suas dificuldades, suas emoções, e eu não me preocupo com isso, eu deixo transparecer. Uma risada de uma criança me emociona muito ainda até hoje. O que me irrita muito são os adultos, os adultos ansiosos, os pais e mães que não deixam a criança sozinha fruir daquilo, descobrir sozinha. Então ficam do lado, você tá vendo aquilo durante a peça, olha o que ela tá falando, olha assim, e aí termina a peça, o pai e a mãe já, o que você achou? Gostou? Deixa a criança em paz, pelo amor de Deus, assistindo um espetáculo. Na hora que ela quiser, ela vai falar, nem que seja a hora que chegar em casa, à noite, antes de dormir, lembra de uma cena, comenta. Tem que ser espontâneo, porque senão vai começar a ficar chato para essa criança, essa obrigação de ter que falar o que ela achou, e aí vai o tempo inteiro. Isso é uma ansiedade muito dos pais. Uma peça de teatro é uma coisa que tem muita coisa para ser vista. Se você leva a criança menor, ela não vai entender a temática ainda, mas ela vai se fascinar pela luz, por um figurino, por uma canção. Isso já valeu na vida dela. Quanto mais abrangente for o espetáculo, melhor. Então, assim, é um espetáculo infantil, ele tem que agradar todo mundo. Virou chavão dizer o espetáculo para toda a família? Virou. Mas, quanto mais esse espetáculo atingir toda a família, melhor ele é. Eu já vi muitos pais dormindo na poltrona enquanto o filho está vendo. Pais que levam livro com aquela luzinha que fica lendo o livro aqui enquanto a criança vê a peça, porque não se interessam. Mas é mais rico quando a peça atinge várias faixas etárias do que essa coisa específica demais, restrita demais. Conselhos para quem está começando com
teatro infantil especificamente, quais conselhos você daria, quais erros você alertaria para que essas pessoas não cometam, ou para um detalhe ou outro que elas tenham mais atenção, mais preocupação? O que você diria para quem está começando então? Eu assisti muita peça infantil, sabe? Eu acho que o exemplo é a melhor coisa, você vê o que os outros estão fazendo também. Eu fiz uma vez uma lista, os 10 pecados mais comuns no teatro infantil, e publiquei no Estadão. Que depois virou esse livro, Pecinha Vovozinha, eu ampliei, e um dos pecados é esse, é a questão da obsessão pela lição de moral. O teatro não tem obrigação de ficar ensinando, excesso de intenção didática, que é relacionado à lição de moral também, mas é aquela coisa mais que tudo tem que ser explicadinho, porque é criança. Subestima a inteligência da criança. Extremamente, subestima, né? Acha que a criança não vai entender, explica demais. É incrível como eu já me surpreendi com a capacidade das crianças de embarcarem naquela fantasia, por mais irregular que seja o enredo. Tem autores que arriscam a fazer para a criança peças sem pé nem cabeça, sem começo, meio e fim. E dá muito certo também. Quem disse que precisa contar a historinha certinha, começando com Era Uma Vez? Bom, você tem então o livro Pecinha Vovozinha, que originou o site, que tem essa lista que nós mencionamos há pouco. E tem mais alguma coisa nesse livro? Ele trata... É um livro que foi lançado em 2003 pela editora DBA. Eu reuni críticas também, que eu publiquei na imprensa, de espetáculos que estavam em cartaz na época, entrevistas que eu fiz com os diretores, encenadores em destaque, e a lista dos 10 pecados. Certo. Aí o tempo foi passando e as pessoas foram me pedindo um segundo livro, atualizando o quadro do teatro infantil. E aí eu fiz um livro mais otimista, aí pela editora Giostre, chamado Já Somos Grandes. Certo. Já chegou numa etapa em que a maioria desses equívocos aqui já foi compreendido pela maioria dos grupos, e também é o mesmo caso. Eu coloquei entrevistas, críticas, debates, balanços ano a ano. Então também é um jeito de viajar no tempo e lembrar. É a documentação que você mencionou no início, né? Em 2012, os espetáculos se destacaram ano a ano, no começo dos anos 2000 para cá. Já somos grandes. Não cometemos mais esses erros, cometemos novos. Novos, porque tem que ser assim, dinâmico, vai aprendendo. A gente aprende e comete outros erros. Comete outros erros. Perfeito. Bom, gostaria então de te agradecer pela atenção, pelas palavras, e acredito que ficou muita coisa para as pessoas que vão assistir esse vídeo. Essa lista também acho que vai auxiliar bastante a não cometer esses erros. E agradecer mesmo pela atenção, pela disposição e pela lição para quem vai assistir. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando o meu site para vocês. É muito legal existir esse trabalho de vocês, né, com essa preocupação de divulgar as coisas legais. Enfim, obrigado pelo convite. Espero todos vocês lá no meu site www.pecinhavovozinha.com.br. Valeu!